Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje segunda-feira, dia 13 de dezembro, estamos aí vivendo a terceira semana do Advento, nos preparando cada dia mais próximos para celebrarmos o Natal do Senhor. E o Evangelho que nós vamos refletir hoje é o Evangelho de São Mateus, capítulo 21, versículos 23 a 27. No Evangelho de hoje, Jesus, no templo, ele é questionado: com que autoridade fazes estas coisas? Lembramos que, anteriormente, lá no Evangelho de São Mateus, foi o momento em que Jesus, no templo, fez um chicote, expulsou os vendedores, dizendo que não façais da casa do meu pai casa de negócio, mas saibam que aqui é casa de oração. Então, por Jesus ter agido daquela forma, é que hoje ele é questionado: com que autoridade fazes estas coisas? E aí, Jesus então não responde diretamente a pergunta que é feita, porque ele sabia que a pergunta feita ali não era tanto no sentido porque não sabiam com que autoridade fazes essas coisas, mas mais porque queriam perguntar para Jesus somente para estar contrariando ele, para ver como que ele reagiria. E aí então Jesus não responde a pergunta, mas faz para eles uma pergunta dizendo: de onde vem o batismo de João? Do céu ou dos homens? E aí eles refletiram e imaginavam que, se dissermos que é do céu, ele vai nos dizer por que não acreditasses nele, e se dissermos que é dos homens, ele vai nos dizer: pois todos têm João Batista na conta de profeta. Então não responderam para Jesus a pergunta que ele tinha feito. E aí, por não ter respondido, Jesus fala para eles. No momento que eles falam não sabemos, Jesus diz: eu também não vos direi com que autoridade faço essas coisas. Ou seja, Jesus mostra para eles que querem somente interrogá-lo, não querem ser fiel para com ele. Jesus mostra então, já que estão vivendo assim, de uma maneira fechada, também não descobrirão com que autoridade faço essas coisas. E lembrando lá, depois, aonde Jesus vai falar também no Evangelho de São Mateus, lá no capítulo 28, há um momento que ele vai dizer para os discípulos para ir para o mundo inteiro e batizar a todos na Santíssima Trindade. Lá ele diz: toda a autoridade foi me dada no céu e sobre a terra. Então Jesus mostra que ele recebeu do Pai a autoridade e por isso pode agir da maneira que é preciso agir. E aí é importante e preciso que estejamos sempre com ele para compreendermos a maneira que ele está ali agindo e não ser preciso às vezes interrogá-lo. O Evangelho ensina para nós então, na nossa vida, para que tenhamos sempre então mais comunhão, intimidade com o Senhor, mais silêncio na nossa vida. Sabemos que alguns momentos também na nossa vida, às vezes podemos ficar questionando a Deus, por que isso, por que aquilo? E às vezes também não vamos ter a resposta porque queremos somente questionar, mas não paramos para silenciar, não paramos para estar mais próximos com o Senhor, e aí então não teremos a resposta. A partir do momento em que temos mais silêncio, acompanhamos o Senhor, caminhamos com Ele, nós compreenderemos então as coisas e com certeza aquilo que se passa em nossa vida, nós vamos compreender, porque daí o Senhor vê que nós somos dele, caminhamos com Ele, Ele nos dará a graça de termos então a sabedoria, a compreensão, e saberemos então o que é que se passa, porque somos dele e por isso
por mostrar respeito para com o Senhor, de não ficar questionando somente, mas por saber ouvi-lo e estarmos em comunhão com Ele, Ele então vai nos clareando cada vez mais e nos ajudando a compreender tudo o que se passa. Portanto, assim peçamos a graça de Deus, que nos dê bom discernimento, sabedoria, saibamos silenciar e deixar que Ele sempre venha trabalhando conosco, nos ajudando a podermos compreender tudo o que se passa e podermos, assim, saber para nós e também transmitir aos outros. Que possamos ser sempre seus bons filhos e filhas amados, discípulos missionários seus, e que assim possamos viver uma vida com carinho e respeito a Deus, sem estarmos questionando a Ele ali, como foi feito por aqueles que queriam somente questionar, somente por não querer segui-lo. Então, sejamos sempre seguidores do Senhor, que com certeza o Senhor tem a grande alegria de nos ajudar quando caminhamos com Ele e somos dele em todo momento, em toda a vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe e vos guarde, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma ótima, abençoada semana. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus.